Salve pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no mais um canal do Timão. E hoje estamos aqui para falar desse jogo entre Corinthians e Atlético Paranaense, válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro 2021. Jogo esse que aconteceu lá na Arena da Baixada, estádio do Atlético Paranaense. E hoje, sem enrolação, vamos falar direto do jogo. Roger Guedes, nada ainda, então essa é a notícia que a gente tem da semana do Corinthians. Melhor do que nada. Vamos falar direto do jogo aí, sem enrolação. Eu enrolo um pouco no final, pedindo inscrito para você. Eu quero ver o canal passar de 1 milhão. Mas vamos falar do jogo. O Corinthians começou bem armado, começou pressionando o Atlético dentro da casa dele. E isso foi uma evolução do time, o time bem postado defensivamente. O Corinthians começou melhor o jogo, começou para cima do Atlético, tanto que a melhor chance é do Corinthians. O Adson tenta cruzar uma bola e ele acaba acertando a trave do goleiro Santos, o goleiro do Atlético, esse mesmo lá, o que foi da seleção brasileira que ganhou a medalha de ouro. E aí o primeiro tempo meio que se desenhou assim, um 0 a 0 com o Corinthians não deixando o Atlético jogar. O Atlético com desfalques e um time meio misto, meio mesclado aí por conta do jogo que ele tinha feito na Sul-Americana no meio da semana, e o Corinthians não tem nada com isso, acabou tendo aí um melhor primeiro tempo, mas não conseguiu converter em lances de gol, a exemplo do que foi no último jogo contra o time do Ceará. Né, como você pode ver falando aqui, eu não sei se eu comentei, eu já fui falando direto do jogo, mas a camisa está virada, 1 a 0 você está vendo aí já no rodapé do vídeo, então segunda vitória, acho que eu falei isso já, mas enfim, falando do primeiro tempo, ficou aí no 0 a 0, esse 0 a 0 sem gols. E aí veio o segundo tempo e o Atlético mexeu, né, em algumas peças de jogadores considerados titulares, entraram e veio para cima do Corinthians, tanto é que já no começo o Corinthians passa um susto, aí tem uma bola na trave, o Cássio olha assim, ele só dá aquele golpe de vista, torcendo para a bola, né, para a bola sair, ela bate na trave, sorte que ela não volta no meio da área, ela sai para a esquerda, e aí na sequência ali, alguns minutos depois, o Corinthians numa bola pela esquerda ali, com liberdade, o Fábio Santos cruza, e é exemplo do que aconteceu no jogo contra o Ceará, que o Fábio cruzou e o Adson cabeceou, o Fábio deu uma bola com açúcar, manteiga, chega a manteiga derrete, tudo mais que você quiser pôr aí na cabeça do Rony. O Rony ataca o espaço e sem chance para o Santos, 1 a 0 para o Corinthians. Mas depois, já na sequência ali, o Corinthians tem um susto ali, um milagre do Cássio, a bola bate, o Cássio defende, bate na cara dele, e aí ele cai no chão. Onde é que eu tô? Dá aquela estreada no jogo. E aí o Silvinho começou a mexer para o time manter aí a qualidade, continuar em cima ali. Entrou Renato Augusto. Renato que entrou bem no último jogo, fez gol, era aquela estreia esperada. Hoje o Renato ele entrou bem apagado, o Renato não conseguiu, talvez por conta do adversário também não deu. O Renato entra no Ceará com 2 a 0, com o Ceará se jogando para cima de qualquer jeito. Hoje era um Atlético que mesmo precisando da vitória, não se jogou igual um desesperado, até porque eles estavam em casa e tal ali. E aí o Renato entrou um cara mais tocando bola ali no meio de campo, nem pisou tanto ali na área. E aí entrou o Renato Augusto, saiu quem que saiu? Saiu o Mosquito e entrou o Matheus Vital e ele tirou o Rony, o cara do gol. O Vital não precisa nem dizer o que aconteceu, né? Entrou e não agregou nada ao time, não teve uma jogada, nada. Não posso fazer nada. E depois de tanta fiel torcida pedir, fazer protesto na transmissão do jogo, dando o melhor jogador pro Luan, o Silvinho ouviu e falou, tá aí, ó, vocês querem, então tá aí, colocou o Luan entrou no lugar do Jô. O Jô que fez, o Jô tá mudando o jeito dele jogar, com a chegada do Juliano, o Jô tá deixando de ser aquele, ele ainda é um poste, como o pessoal tá falando, mas é um poste, pelo menos, que dá uma movimentar, talvez uma árvore, né, que com o vento se movimenta, né, o poste fica mais parado, concreto, talvez um furacão, não sei. Aí o Jô tá jogando melhor, pronto, esse é o ponto, mas como o pessoal pediu o Luan, entrou o Luan, não fez nada também, porque o Corinthians, ele faltou. O que acontece? Era um Atlético que saía para cima e você precisava de velocidade. Aí você tinha um Adson, que seria esse escape para um lado, e tinha um Mosquito do outro. E o Mosquito também ali, você não tá falando mais do Mosquito, o que aconteceu? Não, o Mosquito ele não tá jogando, não é que ele caiu de produção, é que as jogadas estão variando e não é aquela flecha toda hora ali, aquela mesma batida no Mosquito, batida ali, então talvez pelo tanto, por exemplo, se o Mosquito faz 10 jogadas e acerta uma, agora está fazendo 3 e não consegue acertar uma. Talvez a proporção
das jogadas em cima do Mosquito. Então, entraram esses jogadores que eu disse, e aí o Corinthians perde talvez aquele arranque, aquela bola para matar o jogo. Teve chance lá no finalzinho, teve uma chance com o Jô, né, ainda antes de entrar o Luan de cabeça. E aí o jogo ia se encaminhando ali, o Corinthians matando o tempo. Não teve nenhuma jogada assim mais expressiva, o Atlético deu alguns sustos de escanteio, bola aqui, bola cruz na área, chute por cima. E o Corinthians foi arrastando o jogo até que lá pro finalzinho ainda deu tempo do Thiago Heleno ser expulso. O Thiago Heleno entrou em cima do Adson lá, uma entrada duríssima lá. O juiz na hora disse que não era nada, depois o VAR chamou, ele foi ver. E ele chegou por cima, fez um rasgo na canela do Adson. E aí o juiz meteu o vermelho na cara dele, foi expulso. Isso já estava lá por 42, 43, o Corinthians foi administrando ali essa vitória ali, tocando bola, né, ficando dando aquela enroladinha para comer o tempo, para gastar o tempo. O Atlético não conseguiu reagir. O Corinthians conseguiu aí com isso, né, arrastando o jogo, conseguiu a sua segunda vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro desse ano. Isso não acontecia já há algum tempo, desde o começo do ano, quando ainda era o campeonato de 20. Faz tempo. O Corinthians conseguiu lá vitórias contra o Botafogo, Goiás, teve a goleada do Fluminense. Desde então, o Corinthians não conseguia 2 vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro. Teve aquelas vitórias lá da Sul-Americana, lá da goleada de 5-0, depois do jogo contra o River. Não sei se foi sequencial, acho que tinha Paulista no meio. O fato é que no Brasileiro, 2 vitórias seguidas do Seu Silvio, né? Seu Silvio, 2 vitórias do canal aqui seguidas também. Tá bom. E o time, curiosamente, chega à 6ª colocação. Quando que você ia imaginar? Então, se o Corinthians há muito tempo não conseguia 2 vitórias seguidas no campeonato, imagina 6ª colocação, há quanto tempo que o time não ocupava essa posição. A lembrar que no campeonato do ano passado, a melhor posição do Corinthians deve ter sido ali 8º ali, por ali, não sei nem se chegou em 6º. Que merda, hein? Agora o time chega na 6ª posição com possibilidade de melhorar. Renato Augusto vai melhorar, Juliano vai melhorar. A hora que esses caras estiverem na sua condição plena, acredito que o Corinthians possa melhorar muito mais o seu rendimento aí dentro do campeonato. E aí vem o Roger Guedes, vem, não vem, mesmo que não venha, já tem uma evolução do Corinthians, que o Juliano ele é fora de série. Mas o Juliano não fez gol, não veio dar um chute. Sabe aquela bola que, se fosse outro cara no meio, passaria, o outro time conseguiria chegar? O Juliano é o cara que quebra aquela bola ali. Sabe aquele passe errado, que de repente um outro jogador qualquer entraria e fala, puta, o cara deu passe errado lá, contra-ataque e gol, né? Se não fosse esse gol, o Corinthians teria ganhado, mas empatou. Não. Com o Juliano, o Juliano tem aí uma média boa de passes, isso em apenas 2 jogos, gente. 3 jogos, né, que ele estreou. 3 jogos, ele estreou contra o Santos, Ceará e agora. Então isso realmente dá uma qualidade boa pro meio, dá uma consistência pro meio do Corinthians, que é onde ali muitos jogos se decidem ali, no meio de campo, né? Lateral, né? Dentro da área, é ali no meio de campo que muita coisa acontece. Não me diga! Dito isso, 6ª posição, 2ª vitória consecutiva. 6ª, sim, tem time que tem jogo a menos, o próprio Atlético, tem time que vai jogar ainda, parece que estava jogando Santos e Inter, parece que empatou o jogo, então o Corinthians continua na 6ª, mas ainda tem times ali com jogos a menos que podem tirar essa colocação do Corinthians. Não agora, na próxima rodada, é a hora que tudo se equilibrar, mas uma vitória importante contra o Atlético, que era um time que estava ali brigando junto ali, e sai desse bolo ali, vai se desprendendo, ficando longe da zona do rebaixamento. Quando perdeu o Flamengo lá estava só 4, hoje a gente abriu 8, 18, 24, 8 pontos da zona do rebaixamento, e em contrapartida estamos aí apenas 4 pontos da zona de Libertadores, né? 28, o Bragantino, acho que é isso, 4 pontos da zona de 4 ou 6 pontos da zona de classificação para Libertadores. Com essa vitória a gente chega ali ao G6, né? Ao G6, a zona de classificação para Libertadores. E aí hoje, né, com os 24 pontos, o Corinthians chega naquilo que a gente tinha na nossa meta aqui do canal, que é os 48 no campeonato, e dividindo em turnos, 24 por cada turno, né? 24 no primeiro, 24 no segundo, tem 48 e aí escapa o rebaixamento e tá tudo certo. Chegamos aos 24, faltando 2 rodadas para acabar o primeiro turno. Próximo jogo contra o Grêmio, lá na Arena Grêmio, lá no
Arena do Grêmio mesmo, sei lá, o Olímpico tá um caco lá, tá tudo destruído, coitado do Olímpico. O Corinthians tem 4 jogos aí, tem jogo contra o Grêmio. Quem quer mais aí, produção? Vem pra mim aí, quem quer os jogos aí? Não! Grêmio, quem quer? Contra quem que são os times? Então, Grêmio, Juventude, Atlético Goianiense e América Mineiro. Então o Corinthians tem esses 4 jogos lá na Arena do Grêmio contra o Grêmio. Juventude é em casa ou é fora esse troço aí? Eu acho que Juventude é em casa, Atlético Goianiense é fora, mas esse jogo do Atlético Goianiense é aquele jogo talvez do Silvinho, da revanche do Silvinho, tem que ganhar, independente. Somos fortes todos juntos. É um time que tá ali junto, tá brigando, e eu acho que diante dos 3 jogos que o Corinthians fez recentemente contra o Atlético Goianiense, esse jogo mesmo sendo lá, acho que é lá, enfim, onde for tem que ganhar do Atlético Goianiense e América Mineiro. Ou seja, 4 jogos, 12 pontos possíveis do Corinthians fazer, chegar a 36 pontos, imagine, com 6 vitórias seguidas, é possível, tá? É possível ganhar essas 4 partidas. Sonho meu. Preciso dizer aqui, eu vou falar aqui do Fagner, que pode ser um desfalque para esse jogo. O Fagner sentiu a panturrilha no começo do jogo, no primeiro tempo, e saiu. E aí entrou um moleque da base lá, do Queiroz entrou, fez bem até a posição ali no lugar do Fagner. E pode ser um desfalque o Fagner, pode ser que isso prejudique o Corinthians nessa sequência, mas eu acredito nesses 12 pontos. Se não vir, tá tudo certo, mas dá pra chegar nos 12, porque eu tô dizendo esses 12, porque depois dessa sequência a gente tem o clássico, né, contra o rival, e aí é em casa, e tem toda aquela coisa, são jogos mais difíceis, depois ali pega... Daí nem sei também, depois a gente vê a tabela. Olha a tabela aí, olha a tabela! Isso, pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo. Como eu disse, semana que vem estaremos aqui, jogo no sábado à noite, sábado às 21 horas contra o Grêmio, estaremos aqui para repercutir esse jogo entre Corinthians e Grêmio lá no Rio Grande do Sul. Não esquece de se inscrever no canal, não deixe de compartilhar esse vídeo, ative as notificações, veja o vídeo até o final. Um abraço pro Rony e vai Corinthians!